Socorro! Socorro! Boa noite. Me chamo Edgar Venceslau, hoje conhecido como Irmão Edgar. Para aqueles incrédulos que não acreditam em nada do sobrenatural só porque nunca viu, acha que não existe. Veja bem, por que a igreja ia selecionar pessoas para ser exorcista caso possessão espiritual não existissem? E olhem que os exorcistas são escolhidos a dedos. Tem que ser uma pessoa íntegra, sem rachadura na sua armadura e em dia com sua fé. Vocês acham mesmo que as coisas que acontecem remotas chega para todo mundo? Você acha que é passar no jornal, por exemplo, um prefeito, um governador de uma cidadezinha dessa afastada vai chegar público e vai falar que um lobisomem raptou uma criança, ou matou uma pessoa, ou massacrou uma cidade? Lógico que não. Eles vão abafar, vão dar qualquer desculpa, vão dizer que foi homens fantasiados, porque se isso viesse a público, o caos seria total. As pessoas andariam muito assustadas por aí. Então, lógico que não. Para muitas autoridades, a palavra lobisomem não existe. É folclore, é fantasia, é ficção. Mas deixo aqui bem claro que essas coisas existem. Muito cuidado ao andar em lugares ermos, perto de mata, florestas e etc. Falando mais um pouco da minha vida, depois que eu segui com o irmão Tomás, que eu entrei para a Irmandade e fui me apresentado ao Mestre Enoque, iniciou-se o meu ritual de cura espiritual, treinamentos com diversos tipos de armas. Isso mesmo, vocês acham que a igreja, não essa igreja que vocês conhecem, mas a verdadeira igreja, ia deixar essas coisas andar por aí à toa, matando, massacrando, destruindo vidas, destruindo família? Lógico que a gente não dá conta. Sempre estamos recrutando na surdina, no silêncio. A verdadeira igreja combate o mal há muito tempo. O mal que anda pela terra. Por que Deus permite? Não sei te responder, mas nós aqui na terra fazemos nossa parte. Bom, meu treinamento durou muito tempo mesmo. Não foi de um dia para a noite que eu saí para a rua para caçar, para combater o mal. Não, você tem que estar bem preparado para isso. Foi um longo caminho de treinamento espiritual, medicinal, de armas, lutas, saber o que fazer. Meu corpo ao pouco foi se modificando, foi ganhando massa muscular, ficando mais forte, mais ágil, mais esperto. Depois de muito tempo, depois de anos, nessa rotina, o Mestre Enoque chega para nós e fala que tinha uma pista daqueles assassinos que fez aquele massacre no ônibus. Naquela época, a gente costumava se comunicar com rádios amadores. Os antigos vão saber do que se trata. Cada base nossa tinha uma antena e sempre ficava alguém de plantão, de ouvidos abertos, escutando qualquer notícia estranha que vinha dos confins do mundo, dos confins do país. E assim chegou para nós. O mestre Enoque falou que deixou um alerta em algumas cidadezinhas onde ele tinha conhecimento com alguns padres, para ficar alerta nas características de tais pessoas assim, assado. E depois de muito tempo, chegou uma comunicação que tais pessoas com tais características
estava detido em uma delegacia de uma cidadezinha afastada. Rapidamente, nós nos preparamos, nos equipamos e seguimos viagem para lá. A localização da nossa base é secreta para muita gente, por motivos óbvios. Nunca foi revelada para aqueles que não se interessavam. Seguimos pela essa cidade. Eu estava ansioso, estava sedento por vingança. Assim como o Padre Tomás teve a sua vingança, eu queria a minha. Aqueles 3 mataram pessoas muito boas, ao qual eu não conhecia, mas eu fui alertado do perigo. Eu tinha aquela dívida com eles, de alertar, de não seguir viagem. Graças ao Padre Tomás que me trouxe para cá, eu não escutava mais aquelas pessoas falando comigo, me cobrando, me julgando. Mas no fundo, eu sabia que eu tinha uma dívida com eles. E talvez eles só descansassem quando a justiça ou a vingança fosse feita. Esse era meu pensamento na viagem, pensativo e calado. Até que o Padre Tomás me perguntou: Irmão Edgar, está com o pensamento longe? Está pronto para essa batalha? Eu lhe respondi: sim, padre. Estou preparado como nunca. Vocês fizeram um bom trabalho em mim, me deram um propósito e eu estou pronto para o combate. Vejam, a gente não podia avisar as pessoas daquela região, aos policiais daquela delegacia, do que se tratava. Eles não iam acreditar, ia zombar de nós, ia tirar muito sarro, como muitos incrédulos que andam por aí. Apesar de morar numa cidadezinha afastada, lá no meio do Brasil, eles já devem ter escutado algumas dessas histórias, mas não queríamos arriscar. Só avisamos que aquelas pessoas eram bastante perigosas e que eles deveriam ter o maior cuidado. Chegamos na capital e seguimos viagem para tal cidadezinha. Da capital para lá, dava umas 4 horas de viagem. A cena que encontramos ali foi uma cena de velório, de comoção, de tristeza. Vimos as pessoas escondidas e apavoradas. Quando chegamos lá, outros policiais já estavam na cidade. Tinham acabado de chegar, alguém tinha ido chamar. Então, a gente foi se inteirar do que tinha acontecido ali. Um policial nos atendeu e disse que algumas pessoas tinham feito um massacre naquela cidade. Muita gente estava morta, inclusive os policiais da delegacia. Logo, corremos para lá. E no meio do caminho, ficamos sabendo que a igreja daquele local também foi atacada, mas o padre escapou. Então, fomos lá conversar com o padre. Encontramos o padre Amauri muito assustado. Ele nos recebeu e nos falou: que bom que vocês chegaram, que bom. Eu já não aguento mais ficar nessa cidade, eu tenho que ir embora daqui. O padre Tomás lhe perguntou: o que aconteceu aqui, padre? O que aconteceu? Me fale. E ele falou: eu não deveria ter me metido nisso. O mestre Enoque me pediu para averiguar aqueles que estavam presos e eu fui ver. E as características que ele falou batiam. Logo notei que aqueles 3 tinham algo de errado. Então eu questionei o mestre Enoque. E ele me falou: as minhas suspeitas estavam corretas. Aqueles 3 viravam bicho. Eu, precavido como sou, me tranquei e fui para o meu esconderijo. Na noite de ontem, eu só escutei foi os gritos
tiro de madrugada, muito tiro, muitos gritos, uma algazarra, e logo cessou. Logo escutei pessoas gritando, pedindo socorro, Socorro! e a porta daqui da igreja foi arrombada. Eles reviraram tudo, estavam à minha procura. Ainda bem que eu sabia me proteger e me esconder dessas coisas, senão eu teria sido mais uma vítima. Eu fiquei espantado. Aquela cidadezinha cheirava a sangue, a velório. O padre também nos informou que um dos meliantes foi ferido e foi morto. Seu corpo estava na delegacia. Então, rapidamente partimos para lá. Ainda dava para ver muito sangue pelas ruas daquela pequena cidade. Lógico, uma coisa dessa nunca ia sair num jornal de uma cidade grande. Quem iria acreditar que muitas coisas acontecem nos lugares mais remotos desse Brasil? E eu acredito até do mundo. Tem lugares muito afastados. Tem lugares que não tem internet. Tem lugar que não tem nada. Perfeito para essas coisas se esconder. Chegando lá na delegacia, não queria que a gente entrasse, mas logo o padre interviu e disse: estávamos em missão da igreja e conseguimos entrar. Foi um verdadeiro banho de sangue. Fomos ver o corpo de um dos rapazes. Perguntamos ao padre Amaury se ele o conhecia. Ele disse que era um dos que estavam lá. E eu também confirmei. Aquele foi um dos sujeitos que estava com um outro sujeito que queria a moça de todo jeito. Ele estava com metade da cabeça estourada, mas deu para reconhecer. Ele estava nu, perto de uma sala, onde o delegado também estava morto, com a espingarda 12 na mão. E seus agentes, que não eram muito, só eram 3, estavam todos mortos. Fora, o padre falou que algumas pessoas na rua que cruzou com o caminho dos lobisomens, pessoas talvez curiosas, que foi ver o que se passava, foram mortas também. Eu estava horrorizado com tudo aquilo. Por mais que por muito tempo eu tenha sido preparado para caçar aquelas coisas, fazer exorcismo e outras coisas, nunca pensei em encontrar uma cena daquela. Pelo visto, aqueles 3 gostavam de estar pulando de cidade em cidade e fazendo aquele tipo de coisa. Logo após isso, uma mulher chega chorando e se ajoelha aos pés do padre, pedindo que a ajudasse. E o padre logo levantou ela e perguntou o que tinha acontecido. Ela falou que uma fera invadiu a sua casa, matou seu marido e levou a sua filha. E eu pensei, puta merda. Além de assassinos, são tarados. O padre perguntou se ela tinha falado com os policiais. Ela falou que sim, mas os policiais não deram ouvido. Achavam que a mulher estava mentindo, que a filha dela tinha fugido ou com medo do que aconteceu ali, ou tinha fugido com algum namoradinho. E a mulher estava arrumando aquela desculpa para que os policiais pudessem ir atrás da garota. E eles falaram para ela que naquele momento não podia, pois estavam muito ocupados, tinham muito o que fazer ali. E eu perguntei ao padre Tomás: padre, o que vamos fazer? Que caminho a seguir? E ele me disse: vamos voltar para a igreja. Vamos se comunicar com o mestre Enoque. E assim a gente fez. Chegamos na igreja do padre Amaury. Fomos até o raio do Amador. Entramos em contato com o mestre Enoque e informamos toda a situação daquela cidade, toda a carnificina que estava ali. E ele falou que por essa ele não esperava. Sabiam que eles eram perigosos, mas não há tanto. E não sabiam como que eles tinham saído
lá da cadeia, já que estavam detidos na cela, como o padre Amauri nos afirmou. Foi-nos instruído que saísse procurando rastro, e se possível, se naquela cidade tivesse uma boa feiticeira, persuadisse a ela para ajudar a rastrear esses malditos. Assim o fizemos, mas ali só tinha bruxas michuruca, nenhuma que pudesse nos ajudar. Saímos procurando rastro, encontramos ainda rastro de sangue indo para a mata. Provável que um deles estivesse ferido, pois, como o padre Amauri tinha falado, escutou muito som de tiros. Antes de partirmos, fomos novamente conversar com aquela mulher e perguntar se a filha dela tinha se engraçado com algum estranho na cidade. Ela falou que sim, e escutou os cochichos dela com as primas, que numa festinha do padroeiro que teve dias atrás naquela cidade, 3 homens estranhos, 3 jovens, estavam por ali e estavam de chamego com as meninas, quando a mãe de uma menina percebeu e botou elas a ir para casa. Dizem que os cabras todos sorridentes, e um deles falou que logo passaria para pegar ela. A gente aqui mais afastado, a gente não costuma se relacionar com estranho, e aqueles 3 estavam bem vestidos, mas a gente não deu confiança. Não sabíamos de que buraco ele saiu, e nossas suspeitas parece que estavam certas. Bom, fomos procurar e achamos um rastro fresco. E saímos seguindo, só que ele acabava na beira do rio. Ia dificultar muito a gente encontrar aqueles malditos. Mas, pela suspeita realmente, um deles estava ferido, ou quem sabe até os 2. Porque tinha muito rastro de sangue para dentro da mata, entrando de mata dentro. Sempre, o padre Tomás me perguntava se eu estava bem, porque eu era novo naquilo. E pegar logo um caso desse, um massacre daquele, coisas que ninguém nunca ia acreditar. Quem da cidade grande ia imaginar que numa cidadezinha afastada lá pro meio do Brasil, algo desse gênero ia acontecer ou acontece? É comum crianças sumirem em cidades pequenas que não tem muita comunicação, de povo pobre, humilde. Gente que compra, se aproveita da fome das pessoas, pagam por crianças recém-nascidas, dizendo que vai adotar e criar. Nada disso, é tudo besteira. De um jeito ou de outro, essas famílias perdem seus filhos. E a gente anda nesse mundo afora para evitar esse tipo de coisas. Enfim, atravessamos o rio e começamos a procurar rastro, por pistas. Logo a noite estava caindo. Então o padre Edgar falou que era melhor a gente acampar, mas não no chão. Íamos procurar uma árvore muito boa, de galhos firmes. Ia montar acampamento em cima da árvore. Eu já sabia como funcionava. Eu fui treinado para isso. Então, assim o fizemos. O padre Tomás era um homem muito sábio. E logo que estávamos bem acomodados, ele botou uma peça de roupa sua, com um cheiro muito forte seu, no pé da árvore onde a gente estava. Lá pelas tantas da noite, ele me catucou e eu acordei e ele fez para mim sinal de silêncio. Em silêncio eu fiquei. Logo, escutamos algo vindo, muito rápido, passos pesados, respiração forte. Ficamos atentos, pegamos nossas armas e ficamos esperando. Eu só tinha uma dúvida. Será que nós 2 seríamos pairo? Daríamos conta daquilo que estava vindo em nossa direção? Talvez a gente estivesse com a vantagem de aquilo que estava vindo não saber exatamente onde a gente estava, pois nos treinamentos também nos ensina a camuflar nosso cheiro, a não ser detectado.
Um lobisomem, assim como um cachorro, ele consegue farejar, mas o faro do lobisomem é muito mais potente do que um cachorro. Então, para caçá-los, eles não podiam sentir nosso cheiro, senão, em vez de caçador, a gente ia virar a caça. Continua.